uma dúvida sobre qual é o momento. Então, assim, talvez se a gente conseguisse unificar esses entendimentos, eu sei que é difícil, mas é muito complicado até mesmo para a gente identificar um momento. Eu não sou de nenhum grupo, nem estou fazendo defesa de contra ou a Não, mas favor, eu quero isso mas mesmo. identificar esse momento, né? Porque se a gente vai até o órgão o superior ou até mesmo a Corte Internacional de Direitos Humanos, fica difícil a gente entender o consenso deles em chegar num momento crucial. Então, assim, o STF, ele é o órgão que a gente busca esse tipo de resposta, e quando a gente busca, a gente fica com dúvidas também, porque para determinados casos, ele traz um tipo de critério. Teve uma colega que no debate leu, né, o voto de algum ministro, e ele fala que para ele há vida. E o outro já fala que não há. Então, essa dificuldade nesse consenso, até mesmo de quem a gente busca para dar uma resposta, deixa a gente muito confuso, né? Mas é exatamente isso, Tamires. Por isso que eu fiz a pergunta de que será que a gente não deveria antes discutir e igualar, né, o entendimento jurídico, definir de fato juridicamente qual é o início da vida, qual vai ser a teoria que o Brasil, que o sistema jurídico brasileiro vai adotar, que vai se iniciar a vida, para depois a gente discutir se é possível aborto de feto anencefalo? Não sei, polemizando, mas a título de raciocínio mesmo. E outra coisa, pessoal, até anotei aqui, acho que foi a Jéssica que falou que não teria personalidade jurídica, né? Que o feto, na verdade, teria vida biológica, mas não teria vida para o direito que garantisse aí uma personalidade jurídica. E aí eu faço a seguinte pergunta. Vocês já ouviram falar em alimentos gravídicos, não já? Acredito que todo mundo aqui da sala já deve ter em algum momento aí ouvido falar. Então, olha só que incoerência. O nosso sistema jurídico, ele garante ao feto dentro da barriga da mãe, independente dele nascer com vida, dele morrer no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono mês de gestação, que a mãe poderia exigir aí do suposto pai os alimentos para o feto, ainda em gestação. Aí, olha que incoerência que seria. Se a gente tem uma lei federal, né, uma lei a nível federal, que dá direitos para o feto, então eu estou falando de personalidade jurídica. Não é complicado isso? E como que eu tenho uma lei federal que dá direito ao feto, a alimentos, né, para ele poder crescer, para ele poder ser gerado com saúde, né, com alimentação e tal, e a gente não obedece uma lei hierarquicamente superior, que é a Constituição Federal, que está aqui eu tenho uma lei federal e tem a Constituição Federal aqui, que garante a vida a esse feto. Olha que complicado isso. E aí, grupo, o que vocês me falam sobre isso? Jéssica e Bruno e todos os demais, né? Que falaram. Professora, o direito aos alimentos gravídicos, ele não é só para o feto, ele é principalmente para a gestante também. Então, no caso das duas situações, a gente está olhando os direitos da gestante. A questão da vida, eu li em vários autores afirmando que o feto anencefalo, ele não tem vida. Ele nunca teve vida, entendeu? Ele só responde porque ele é formado, como a Jéssica falou, de células vivas. Então, biologicamente, ele nasce, ele vive algumas horas, mas ele não tem vida. Ele não tem o encéfalo, essa é a composição, entendeu? Para dar vida. Mas a Constituição, mas a Constituição, ela defende sim a vida, os direitos humanos, o direito à vida, principalmente. O aborto é um crime que protege, né, o bem jurídico vida. Mas a questão aqui que a gente está discutindo é que o feto anencefalo, ele não tem vida.
entendeu? Então, é por isso que não seria um desrespeito à Constituição. E até o Legislativo, né, não constou isso nos tipos, né, de possibilidades de aborto, porque não tem jeito do Legislativo estar onisciente na dinâmica da população. Ou seja, a população, ela continuamente surgem casos que o Legislativo não consegue acompanhar. Uhum. Então, poderia sim, se o Legislativo fosse tão eficiente que conseguisse acompanhar, né, a demanda da sociedade, ele poderia sim ter colocado lá nas opções, nas possibilidades, né, de aborto. Só que isso não é possível. Então, coube ao judiciário julgar, né, essa ADPF. E, na verdade, né, Bárbara, a gente ainda vai além disso, né? A gente tem que lembrar também que o nosso legislativo, de uma maneira geral, ele é composto, né, por uma grande parte do legislativo, pelo menos, é composto por pessoas conservadoras, né? Frutos aí de uma cultura patriarcal ainda muito densa, né? Principalmente relacionada às religiões, né? As religiões cristãs que condenam o aborto em qualquer nível. A única possibilidade que a Igreja Católica tem um concílio lá que eles falam sobre isso é quando o feto ele é gerado nas trompas. A única possibilidade de aborto que a Igreja Católica prevê é quando o feto é gerado nas trompas ou fora do útero, né? Que são raros os casos, mas isso pode acontecer. Que aí coloca em risco, de fato, a mãe em risco e tal. Então, é a única possibilidade da igreja. Então, talvez, indo aí para esse argumento, que inclusive foi falado pelo outro grupo, sobre um possível ativismo judiciário, né? Realmente, será que o legislativo ele tem interesse em regulamentar de forma rápida, né? Igual você falou, de uma agilidade aí, assuntos que vai contra vamos dizer assim, né? A moral, que vai contra aí a boa-fé cristã, né? E todos os valores dos nossos dogmas religiosos que, querendo ou não, fazem parte da nossa cultura brasileira, né? Hoje, claro que a gente já relativiza isso de uma maneira cada vez maior, né? Assim, difere um pouquinho dos direitos individuais, a questão dos direitos defendidos pela igreja, mas vamos pensar antes, né? O Código Penal é de 1940. Será que no Código Penal, em 1940, se eles colocassem alguma coisa, né, prevendo a possibilidade de aborto, não seria muito contrário ao que a moral, né, formada aí numa cultura patriarcal preza? Então, isso é uma questão interessante. E aí, já falando com outro grupo, se não me engano, foi a Thalita que falou, né, sobre o ativismo judicial. Na verdade, o que acontece aí? O legislativo ele deveria sim criar as leis, mas é papel do judiciário que perceber que quando o legislativo está também em alguma mora, né, de alguma forma ele está aí demorando demais para poder iniciar um projeto de lei ou para colocar em votação determinado projeto de lei, é papel, sim, do judiciário fazer esse tipo de como é que fala? Fazer esse tipo de intervenção, né? Vamos agora julgar. Até porque não foi um momento, assim, o ativismo judiciário, no caso, ele foi provocado, né? Teve uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que na época o advogado, inclusive, foi o próprio Luiz Barroso, que hoje é ministro do STF, mas na época ele era somente advogado, né? Então, observem isso também, observem qual que é o papel do judiciário nessa situação toda. Só algumas questões que eu queria considerar aqui, deixa eu pensar aqui. Professora. Pode falar, Bárbara. Depois eu vou passar a palavra para o Alisson. Calma aqui. Claro. É porque a senhora falou, né, da moralidade, das questões religiosas. Eu não concordo porque o Estado, ele é laico.
ele está até previsto no artigo 19 da Constituição. Então, da mesma forma que o Estado ele não pode interferir em assuntos religiosos, né? A questão religião, ela não pode interferir no conteúdo de atos estatais. E foi o próprio ministro Marco Aurélio quem disse isso no julgamento da DPF, que essas concepções morais religiosas, eles não podem guiar as decisões estatais, devem ficar só na esfera privada, né? Só na esfera da religião. Claro. Na verdade, Bárbara, assim, deveríamos ser um país laico. E a minha questão e o ponto que eu estou levantando aqui para a discussão, na verdade, vai além, né? Por mais que a gente preze, ou né, que a Constituição fala aí de um país laico, de um país em que a religião não afete, né, que não construa o direito, no fundo, pensem comigo, né? Pessoas que estão lá no Legislativo, trabalhando lá no Legislativo, as próprias bancadas, vocês mesmos mencionaram, né? Bancadas, por exemplo, evangélicas, enfim, eles não vão, por exemplo, lutar pela aprovação de uma lei que permita o aborto, porque isso vai contra os próprios valores deles. É claro que a gente sabe que os valores religiosos não têm que interferir na construção do direito, mas interferem, porque eles fazem parte da nossa formação. É essa a questão, né? Esse é o ponto só que eu estou colocando para vocês entenderem também por quais razões, por quais motivos esses assuntos, por exemplo, aborto, o aborto geral, não do aborto de fetos anencéfalos, o aborto, ou mesmo recentemente sobre a criminalização da homofobia e da transfobia, né, que foi julgado também pelo STF, e como a Thalita falou, também seria um caso de ativismo judicial, porque será que não é um assunto para ser legislado pelo órgão, né, pelo legislativo? Aí o STF, por meio de um julgamento da ADO 26, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eles decidiram, então, que enquanto o legislativo não criasse uma lei específica que diminuísse as agressões, que diminuísse o preconceito aí e ocasionasse, né, crimes de transfobia e de homofobia, esses crimes seriam enquadrados, então, na lei do racismo de 89. Ou seja, é papel do judiciário, no caso a Thalita falou sobre isso, será que é justo o judiciário manifestar sobre esse tipo de assunto? Será que isso não depende do legislativo? E aí, Thalita, na minha opinião, se o legislativo também não está se movimentando para poder colocar uma questão importante em pauta de votação, é papel do judiciário falar também. E, por exemplo, nesse caso da criminalização de crimes relacionados à homofobia, já tinha um projeto de lei da Marta Suplicy de 1994, que já tentava colocar em discussão isso na Câmara dos Deputados, e o projeto nunca foi levado à votação. Ele sempre foi arquivado, as discussões sempre foram arquivadas. A pergunta cairia aí na mesma questão: será que existe um interesse mesmo do nosso legislativo em aprovar determinados assuntos? Né? Então, assim, se não é o judiciário colocando aí o posicionamento dele sobre o que se pode ou se não pode o aborto, se isso não é uma questão constitucional, quem é que vai dizer se é uma questão constitucional, né? Antes, pessoal, eu ainda tenho mais coisinhas para falar, mas deixa eu passar a palavra para o Alisson, porque ele já levantou a mão aqui, já tem tanto tempo. Depois eu vou passar para a Thalita, tá? Alisson, pode falar. Alisson? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está me escutando? Sim. Não, na verdade, professora, é apenas uma dúvida que surgiu aqui nesse debate. Okay. Por exemplo, uma mulher quer fazer um aborto, mas no país dela é proibido. Estou falando desse caso específico, assim, é proibido. Aí ela vai para um outro país que lá o aborto é liberado. Prevalece a lei de lá
ou por ela ser brasileira, como aqui não é permitido esse tipo de aborto ou qualquer tipo de aborto, alguém da sua ela não turma pode vai fazer. saber responder. Eu vou passar para quem souber responder. Quem sabe? Ninguém. Não acredito. Ninguém vai responder o Alisson, gente. Acho que é a dúvida de todo mundo, então. Não é possível. Vocês já aprenderam isso há muito tempo. Eu acho que a dúvida, então, da sala inteira. Então, eu vou voltar vocês lá para o segundo período. Segundo, terceiro período. Pessoal, a lei penal no nosso país, ela segue um critério territorial, ou seja, os crimes cometidos dentro do nosso país são julgados pela legislação brasileira. No momento que eu vou e cometo um crime, que no caso aí que o Alisson está falando é o seguinte, olha, aqui no Brasil o aborto é proibido. Então eu vou lá para a Europa, eu vou para um país que permite o aborto e faço o aborto lá. Ok, né? Lá eu não estou cometendo nenhum tipo de crime. E a legislação penal, ela vai tentar proteger os crimes que ocorrem aqui, no nosso país, tá? Não é por eu ser uma cidadã brasileira que eu vou ter que ser julgada, porque a minha legislação, né, não deixa o aborto, que eu vou ser julgada num país em que permite o aborto, tá? Ok? Entenderam isso? Bom, esse é o meu posicionamento. Talvez tenha alguma discussão mais profunda, que aí vocês podem discutir isso aí com o professor de direito penal de vocês, mas eu acredito que seria dessa forma. Tanto é que é o que acontece, né? As pessoas, elas buscam sim, igual alguém falou, né? Essa questão da proibição do aborto é muito para o pobre, né? Porque o rico, ele mesmo em questões de não ser de fetos anencéfalos, se ele pretende cometer o aborto, ele não vai buscar o judiciário, né? Ele vai buscar uma clínica que vai fazer isso por ele. O rico, ele tem acesso a isso. Agora, o pobre, o que acontece? Ou ele fica aí à mercê do Estado, ou se ele busca alguma clínica clandestina, ele coloca a mulher, ela também se coloca em risco. É quase uma questão de saúde pública também, porque são clínicas clandestinas que realizam esse tipo de procedimento. E quem garante que essa mulher não vai sair pior do que ela entrou, né? Que é o que acontece. Normalmente, elas abortam em clínicas clandestinas e têm que ir ao SUS e tem que ir aos hospitais porque ocorreu um aborto ali que colocou, enfim, deu hemorragia, que colocou ela em outros riscos. Inclusive, é uma das grandes questões que são os grandes casos que chegam de aborto nos hospitais públicos, é isso, de mulheres que tentaram fazer o aborto e tiveram que parar nas redes de emergência mesmo, normalmente nas redes estaduais. Bom, isso é uma questão que isso também já favorece aí o argumento de ser pelo aborto do feto anencéfalo. Outra coisa que eu queria falar, acho que a Thalita queria perguntar. Thalita não, foi a Tamires que queria perguntar alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa ainda, Tamires? Sim, professora. Pode Pra falar. mim ficou um pouco... eu não entendi direito, porque em questão que foi dito do direito civil, não para casos de bebês que, né, anencéfalos, mas no caso do momento do nascimento com vida para os direitos jurídicos, inclusive de sucessão, que foi falado. Uhum. Quando a gente estuda isso, né, no direito civil, a gente aprende até que tem um exame que é feito para saber se entrou ar nos pulmões, para verificar se houve vida, se houve respiração. No caso desse bebê, eu procurei na internet saber o que a anencefalia ela traz, e parece que o bebê, ele respira. O tronco encefálico dele existe funcionamento, né? E ele respira. Ficou um pouco confuso para mim se realmente ele não é considerado, ele não nasce com a personalidade jurídica por esse motivo dessa má formação, para os efeitos civis, no caso. Tá, o que acontece? De fato, o feto anencéfalo, ele tem, acho que o Augusto falou, não sei se foi o Augusto que falou, mas ele tem
batimentos cardíacos, ele respira e tem alguns movimentos de deglutição. O que que acontece? Esse feto, se ele nasce, às vezes, muitas vezes é confundido isso, porque ele nasce, ele está respirando, ele tem um batimento cardíaco, só que é só isso, né? Ou seja, não tem possibilidade de vida pós o nascimento. Isso aí é muito a doutrina não só jurídica, mas médica também é bem claro. E aí alguém corrigiu isso é muito importante, não lembro quem falou, que bebês anencéfalos, eles sobrevivem por minutos. 40 minutos, 7 minutos, alguns casos que a gente conhece aqui no judiciário. Esses bebês aí, de 3 meses, 4 meses, não se trata de uma anencefalia. A anencefalia, ela é a formação do cérebro de até 20% do cérebro. É muito pouco. Quer dizer, se passar de 21%, já não é anencefalia. É meroencefalia, microcefalia, ou outras coisas relacionadas nesse sentido, né? Então, não existem casos, por mais que isso apareça um pouco na internet, de crianças anencéfalas que sobrevivem aí muitos anos, né? Aparecem umas crianças aí com 3 anos, mas não é isso. Isso não é anencefalia. A anencefalia, de fato, ela tem um movimento respiratório, ela tem um movimento cardíaco, mas é por poucos minutos. E para finalizar essa consideração, o caso da Gabriela. Existe um caso famoso, vocês devem ter pesquisado e passaram por isso. O caso da Gabriela foi uma menina que pediu, ela tinha 18 anos e ela entrou no judiciário pedindo a autorização para ela fazer o aborto. Ela teve a tutela na primeira instância, e aí a Associação das Igrejas Evangélicas, não sei o quê, entrou como amicus curiae, né? Entrou como amicus curiae para poder pedir o habeas corpus em nome do feto. E esse habeas corpus foi levado para o STF, enfim, até que o julgamento foi feito pelo STF, o que aconteceu? O bebê já tinha nascido, já tinha morrido, e ele morreu com 7 minutos de vida. Ou seja, imagina a tutela jurídica nesses casos de urgência, né? O nosso sistema aí, o sistema judiciário tutelando esses casos. Então, realmente, a gente precisava de um posicionamento anterior, né? Inclusive, a grande discussão e a dignidade da pessoa humana da mãe? Será que a mãe ela precisa ser submetida a 9 meses de gestação, sabendo que o seu bebê vai nascer e vai morrer? E o direito à saúde, né? O direito à saúde mental também é saúde. E aí o Bruno, né, que falou, é muito interessante o julgamento, depois que vocês tiverem curiosidade, leem alguns trechozinhos, principalmente do voto do Marco Aurélio, do relator, ele pega vários depoimentos das audiências públicas e tem várias mães de fetos anencéfalos que falam, né? Então eu sonhava toda noite, achava que o meu bebê ia nascer com a cabeça de dinossauro, porque as imagens da internet são horríveis. Isso era um terror. Na verdade, eu estava me preparando para um velório, eu não estava me preparando para a vida do meu filho, né? Então, realmente, tem muitos argumentos nesse sentido. E aí, o que acontece? Quando o caso Gabriela foi julgado, então ele já perdeu o objeto, o STF, então, não julgou, porque já tinha perdido o objeto, ou seja, a criança já tinha nascido, e depois o Luiz Barroso, ele entrou com essa DPF para poder chegar, então, no entendimento maior. Essa ação, pessoal, demorou 9 anos. 9 anos para ser julgada. Ela foi proposta em 2004, né? Enfim, foi abril de 2012, né? Então, 8 anos. Ou seja, não é um assunto fácil. Então, eu entendo quando vocês falaram no início que seria um assunto mais fácil do que os outros, porque já tem uma decisão judicial, mas é um assunto extremamente complicado. E é claro que o que eu estou polemizando aqui é exatamente esses 2 direitos que estão, volto a falar, no mesmo grau hierárquico na Constituição Federal, direito à vida do feto e o direito da dignidade da pessoa humana da mãe, e eles entram em conflito. E aí? Né? Qual vai ser a decisão? Como que o Poder Judiciário pode lidar com esse tipo de situação?
E uma outra discussão muito interessante que eu convido vocês a estudarem, depois, se a gente tiver tempo no nosso curso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Thalita, é sobre o ativismo judicial, que é muito importante, é um movimento muito importante que a gente tem que entender aqui no nosso curso de Direito Constitucional, no nosso curso de Direito, como estudante de Direito, a gente tem que saber entender o que é, de fato, um ativismo judicial, ou o que eles falam também, né, que é a judicialização do legislativo, né? Quando que a gente age, tem essa não observância da tripartição. Então, isso é um assunto super delicado, um assunto super complexo, né? Por isso que eu coloquei ele para ser discutido, não pode em momento algum, só porque já tem uma decisão, falar que está tudo definido, não, porque a gente tem uma série de incoerências, né? Inclusive essas que a gente está falando. Será que esse feto, ele entraria aí, de alguma forma, ele modificaria os direitos sucessórios? Conversem lá com seus professores de família e sucessão. Pode ser que isso tenha interferência. Pode ser, sim, que a gravidez de um feto, independente da condição dele, já mude aí a linha lá sucessória, né? E, além disso, eu estou dando um exemplo dos alimentos gravídicos que, poxa, será que um direito infraconstitucional, ele vale, mas o direito constitucional não vale? Enfim, mas é claro que a gente tem que trabalhar, acho que foi ou Augusto ou Bruno falou, com o princípio da proporcionalidade, né? Em que a gente coloca os nossos valores, os dois valores, eles entram numa balança. O Dworkin vai falar isso sobre o sopesamento, né? Neste momento, para este caso concreto, qual o valor que vai ter mais força? A dignidade da pessoa humana da mãe ou o direito à vida do feto, né? Eu sei aí que tem várias questões ainda envolvidas, são assuntos que a gente queria ficar discutindo horas, né? Mas, infelizmente, eu não vou ficar também segurando, não sei se vocês têm outra aula, e aí a gente já vai encerrar. Pessoal, então, quinta-feira a gente não tem aula, porque é feriado, a gente vai manter aí o feriado, tá bom? E aí o próximo grupo, a apresentação é terça-feira que vem, tá bom? De toda forma, vocês estão de parabéns também pelas pesquisas, pela discussão. E se durante alguém quiser levantar mais alguma pergunta, a gente pode também responder lá no grupo também, sem problemas, tá bom, pessoal? Tudo bem, professor. Então, um beijo para todos e até. Obrigada. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, até mais.